Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E a gente geralmente falamos de games, animes, cultura pop, mas hoje eu quero trazer um assunto diferente, falar de subcultura gótica. Bom, como eu me considero gótica, eu acho que desde a minha adolescência, né, desde antes de eu fazer a transição, então eu já me considerava gótica. Tá? Mas na época que eu comecei no anarquismo, também comecei na subcultura gótica. Então, eu tenho 43 anos, acho que eu tenho bastante tempo de gótica para poder falar sobre, né? Mas, antes de tudo, então, me apresentando para quem não conhece, meu nome é Melina Juraski, eu sou geógrafa, eu sou game designer na Assembly Game Studio. Eu também participo do canal Nerds de Esquerda e do coletivo Autogerida TV, que é um coletivo que reúne mais de uma dezena de canais anarquistas aqui no YouTube e fora dele também Instagram e outras mídias aí. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre subcultura gótica, consumismo, apropriação capitalista e do porquê a subcultura gótica ela é libertária. Tá? E quando eu falo libertária, eu falo anarquista, não falo ANCAP, enfim, esses grupos que se apropriaram do termo libertário, estou me lixando para eles. Mas aqui eu quero, primeiro, vamos começar, né, explicando o que é subcultura, né? A definição que se você jogar no Google lá, tá? A primeira definição que tu vai encontrar vai ser que a subcultura se trata de um grupo menor dentro da sociedade que compartilha normas, valores, estilos de vida e interesses próprios, distinguindo-se da cultura dominante, né? Mas coexistindo com ela. Coexistindo pode ser pacificamente ou não, pode ser tranquilamente ou não, enfim, mas coexiste, tá? Então, assim, antes de eu entrar no assunto, né, seguir mais, eu queria pedir para você deixasse um like, clicasse no sininho, se inscrevesse, né, e ao final do vídeo também recomendasse, se você gostar do vídeo, recomendasse para seus amigos. Também quem puder ter interesse aí, pode contribuir com o Pix, aqui na tela. E também convido vocês a conhecer o canal Nerds de Esquerda. A cada 2 semanas nós temos lives falando de notícias sobre tecnologia, games, anime, comics, sei lá, uma infinidade de coisas. Enfim, a gente fala tudo que tem a ver com tecnologia e cultura pop, tá? Bom, então vamos começar. Para começar o vídeo, eu vou começar reagindo a uma menina, eu acho que ela é emo, tá? E o Pedro, que é da Nerds Esquerda, que também é gótico, bem anarquista, né, que nós apresentamos junto o canal da Nerds, canal da Nerds, ele me mandou esse vídeo porque ele comentou que justamente essa menina, ela fala uma coisa que eu falo bastante, que é sobre as subculturas, né? No caso, eu falo muito da subcultura gótica. E, bom, vamos ver o vídeo dela primeiro, daí vocês vão entender aonde que eu quero chegar, tá? Fiz um vídeo falando sobre como subcultura é um lugar de pertencimento para pessoas que já eram deslocadas da sociedade, excluídas pelo motivo que seja, que encontram um grupo de pessoas que pensa mais ou menos parecido e pode se expressar de maneira parecida, trazendo então esse sentimento de acolhimento que a pessoa alternativa de dita subcultura não encontraria na sociedade normal. E aí me surgiu este comentário aqui e eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho. Primeiramente, eu não sou mãe de ninguém aqui, graças a Deus. Assim, quer usar a roupa da subcultura tal, quer usar só a estética, quer não ouvir música. O que eu tenho? Eu só não vou achar legal, é só isso. Se a gente ficar acolhendo e aceitando todo mundo em ambientes de subcultura, a gente vai acabar voltando pra 2020, que a gente vê uma pessoa lá com cabelo verde, cheia de piercing na cara, que não sei o quê. E aí pensava, nossa, essa pessoa deve ter um pensamento mais legal, deve ter uma mente abertinha, assim. E a pessoa ia lá e ofendia 17 minorias em uma frase, sabe? É pra ser gente que pensa parecido, é uma questão de identificação, de bater o olho numa pessoa e pensar, essa pessoa se sente como eu, sabe? E quando a gente permite que todo mundo entre, meio que quebra essa questão, né? É algo bem parecido com um fenômeno que eu já vi acontecer 1 trilhão de vezes, que existe uma boate LGBT, e aí as mulheres hétero começam a frequentar porque não tem homens héteros desgraçados, nojentos e assediadores. E aí os homens héteros descobrem que aquele lugar é bala e começam a frequentar também, de repente a boate se tornou hétero. É isso que a gente tem que evitar, sabe? Faz gatekeeping, enfim, faz gatekeeping. Então, eu fiz um vídeo falando sobre como... Tá, bom, ela foi um pouquinho assim, ela foi mais no lado, digamos assim, um pouco mais superficial da questão, né? Geralmente o que eu abordo é um pouco mais profundo, né, digamos assim.
Mas é isso que ela tá falando. Então, tipo assim, o que acontece, tá? As subculturas, especialmente a subcultura gótica, ela ali, ela se diz, no perfil dela diz que é emo, né? Que eu ainda, eu acho que só tem emo aqui em São Paulo, acho que não existe mais, assim, na maioria dos lugares, né? Mas eu sei que aqui em São Paulo ainda tem uma galera, tal. Mas as subculturas, geralmente, e eu vou falar aqui pelos góticos, né? Até os emos eu observava eles também, algumas dessas subculturas, elas são muito tolerantes, elas são progressistas, então ela é um espaço, né, para pessoas LGBT, para pessoas que são fora do padrão, né? Como ela diz ali, se sentir à vontade, tá? Poder se sentir aceito, porque assim, né? É quando você, eu vou falar minha experiência, né? Desde criança eu sempre gostei de coisa meio trevosa, gostava de filme de terror, gostava de ir no cemitério, gostava de histórias de terror, de quadrinhos de terror, tudo que fosse de terror, tudo que fosse relacionado a a esse tipo de universo, né? Sombrio, gótico, né? E muitas vezes eu ouvia, assim, de colegas, assim, ai, credo, como que tu gosta disso? Ai, não sei o quê, sabe? Eu também sou autista, então às vezes eu era meio que deixar de lado, assim, em algumas coisas, porque, ai, nossa, tu gosta de umas coisas, ai, credo, que nojo, sabe? E com o tempo eu fui entendendo, assim, que, nossa, eu morava numa cidade muito pequena, então eu não tinha muita aceitação. Aí o que eu encontrei de aceitação de amigos, assim, foi um grupo que era, a cidade era muito pequena, então você tinha lá, tipo, 3 punks, cinco metaleiro, desses cinco, dois jogavam RPG, daí tinha mais 3 otaku, desses 3 otakus, dois jogavam RPG, e aí foi misturando ali, tinha um Rastafari, enfim. Era o grupo que a gente tinha, uma cidade de 20 mil habitantes. E aquilo ali foi a primeira vez assim que eu me senti, digamos assim, acolhida, né, num determinado grupo. A gente não tinha ali uma subcultura única, ou uma tribo, whatever, né? A gente tinha ali um grupo de pessoas que eram tidas, eram mal vistas na cidade, uma cidade de agrícola, né? Então, você tinha 2 tipos de pessoas que andavam na cidade. Você tinha a galera do fivelão, né? Chapéu de cowboy, camisa xadrez, né? E ouvindo sertanejo no talo. Você tinha 3 tipos, na verdade. Você tinha uns playboyzinhos, né? Que, enfim, padrão, né? E tinha uma galera que eram mais os manos, que esses eram amigos nossos, assim, que na época o rap já tinha, né, já era meio conhecido, então tinha uma galera que usava uma estética mais assim, né? Eu não diria hip hop mesmo, ainda, porque era bem começo, né? Mas era um começo ali do que é o hip hop, né? Então, o que que acontece? Esses espaços, né, geralmente, eles vão, a gente ali foi, claro, cada um foi envelhecendo, e a gente foi vendo as diferenças entre nós. Então, eu fui pro lado do gótico, né, do punk, do gótico, alguns amigos meus que eram metaleiro, que eram coisa otaku, foi para um outro lado, enfim, né, eu também fui pro lado otaku um pouco. E conforme a gente foi encontrando, né? E quando eu saí da minha cidade, uma cidade pequenininha, tal, fui para morar em cidades maiores, geralmente eu encontrava esses grupos, né, de afinidade. Então, mas vamos pegar um pouquinho aqui falando da subcultura gótica. A subcultura gótica, né, ela surgiu ali no começo dos anos 80, ela tem origem no pós-punk, boa parte dela, da subcultura gótica, a parte musical, que é a mais importante, né? A música e a estética, tá? A música primeiro e a estética depois. Então, ela tem a origem dela no pós-punk. O pós-punk veio do punk, tá? E como ele veio do punk, ele também carregou algumas características do punk. O punk em si não tinha um discurso, nunca teve um discurso de preconceito, de conservadorismo, pelo contrário. Então, o pós-punk carregou isso e o gótico também. Então, outro ponto é o do it yourself. É o faça você mesmo, né? Ah, você quer fazer um visual, tal, você não tem grana, porque geralmente eram jovens pobres, né? Então eles mesmos iam lá, compravam roupa no brechó. Então o gótico sempre teve essa coisa do brechó, né? Sempre fez parte. E é uma coisa que é meio que assim, a gente aprende quando a gente entra na subcultura, a gente aprende. Você vê um monte de marca chique, um monte de marca caríssima, tudo mais, né? De grife. E as pessoas ficam meio desesperadas. Ah, mas como eu quero ser gótico? Ah, como eu quero usar um visual? Não tenho grana. Meu, sabe? Sempre se viramos. Sempre se viramos e sempre vamos nos virar. Então, nesse sentido, o gótico, ele é também um pouco anticapitalista, tá? Ele não está numa conformidade com o capitalismo. O capitalismo, ele exige que as pessoas, ele não atua só na economia, ele atua também na padronização das pessoas, que as pessoas que são padronizadas, que elas seguem cegamente alguma coisa, elas não vão questionar. O punk é uma subcultura questionadora. O gótico também, não diretamente da forma como o punk é, mas vocês vão entender daqui a pouco do que eu estou dizendo, do fato do gótico ser libertário e ser questionador,
tá? Então, o que acontece? Outro ponto, aspecto muito importante do gótico, no começo ele foi abraçado muito, ele abraçou muito as pessoas LGBTs. Então você tinha, assim, digamos assim, era um padrão, era conhecido de qualquer balada gótica, de qualquer evento gótico, você encontrar pessoas LGBTs exercendo a sua sexualidade, enfim, sem demais preocupações. Inclusive existe uma história até que o pessoal lá no início dos anos 90, ali, aqui no Brasil mesmo, né, na época que o pessoal ainda chamava de dark, né? A galera saía normal de casa, chegava na festa, ia no banheiro para se maquiar, para se arrumar, para pôr uma roupa diferente e tudo mais. Por quê? Porque medo de apanhar na rua, medo de preconceito, tá? Então isso é uma coisa que isso também faz parte da história da subcultura gótica e tudo mais. Então o que a gente tem hoje? A gente tem através do capitalismo, ele tende a pegar tudo, tá? Ele faz com tudo aquilo que é questionador, tudo aquilo que é diferente, ele tende a meio que passar uma, uma, uma máquina de terraplanagem em cima para deixar tudo padrãozinho e só pegar a estética e vender aquilo. Tá? Então, o que a gente vê hoje? É uma situação que é muito comum ver, isso foi feito com o punk, está sendo feito com o gótico, mas toda hora é feito com o gótico, mas o punk e o gótico insistem em não morrer. Enquanto algumas outras subculturas às vezes surgem ali, mas é meio da moda, da época, e desaparece. Não, o punk e o gótico insistem em não morrer, né? A gente brinca que o gótico não morre porque o gótico já tá morto, então... Né? O gótico morreu, viva a morte do gótico. Enfim, essa é uma ironia do gótico. Então, o que eles fazem? Eles transformam tudo aquilo apenas em consumo, em estética. Então, eu lembro que uma época, quando eu era adolescente, a gente tinha All Star. Era muito comum. Eu era meio punk, né? Como eu falei, eu era meio gótica, meio punk, meio grunge, assim, né? Antes da transição. Então, eu né, andava igual os adolescentes lá da Seattle. Eu tentava imitar o estilo dos grunge, né? Dos punks, enfim. Dos góticos que eu via, assim, né? Através da TV, né? Eu tinha MTV. Então eu tive um pouco mais de contato, acesso a essas coisas. Então eu tinha lá meu All-Starzão vermelho, todo sujo, assim, porque All-Star pra ser, né, pra ser true tinha que ser sujo, encardido, né? Minha mãe queria lavar, não deixava. Ela mandava eu lavar, eu não lavava. E isso fazia parte ali, eu era adolescente, enfim. E passou uns anos, começou a surgir All-Star sendo vendido já sujo, assim, com aparência de sujo. Sabe? Então a gente tinha All-Star rasgado, você colocava um monte de coisa no All-Star, pintava, escrevia nome, os amigos escreviam nome. E depois passou a ser vendido isso. Tá entendendo? Então tudo aquilo que tinha algum valor ali, porque aquilo ali era um estilo. Mas era um estilo do dia a dia mesmo, de tanto você usar aquela porra daquele tênis, ele ficava daquele jeito, sabe? E daí isso foi incorporado pelo capitalismo e passou a ser monetizado. Então, por exemplo, o gótico tem uma questão muito forte, porque o gótico, assim, eu vou entrar melhor nisso depois, o gótico é uma subcultura muito feminina. Mas não feminina no sentido de, só há mulheres, mas ele é uma subcultura que, inclusive, os homens, eles têm uma certa, não feminilidade, eu não estou dizendo que os caras são femininos, mas há uma feminilidade do gótico, entendeu? Então, o gótico, ele não é um espaço para machistas, ele não é um espaço, então, você pega umas subculturas, assim, que são muito forte a masculinidade, tá? Você pega lá os Rivet Head, os skinheads também, eles têm uma coisa da masculinidade muito forte. O gótico não. Então o gótico ele é essencialmente uma subcultura com uma predominância da feminilidade, inclusive entre os homens góticos. Então as camisas com babados, aquela coisa meio trazendo aquela coisa vitoriana, o gosto por poesia, sabe? Todas essas coisas. Alguns clichês, sim, claro, mas os góticos em si, os meus amigos góticos, os homens góticos que eu conheço, né, góticos, né, de verdade, né, que eu falo, geralmente são homens, assim, fantásticos, sabe? Geralmente os góticos tem uns idiotas que se infiltraram ali, né, na subcultura, mas geralmente são caras, assim, que não são machistas, são caras, assim, que respeitam as mulheres, são caras que são bons amigos, sabe? Que você pode contar com eles, assim, geralmente. Como eu falei, há exceções, tá? Mas isso vem porque da subcultura gótica ela tem essa característica dela enaltecer o feminino, tá? Que é uma coisa que não é muito comum nas demais subculturas urbanas, por assim dizer, tá? Então, você tem essa característica e isso faz com que também, né, as pessoas LGBT e tudo mais sejam mais bem aceitas. Isso está desde o início no gótico, tá? A questão que eu falei do do it yourself, essa questão não é que é anticapitalista, mas de alguma forma a subcultura gótica ela incorporou esse do it yourself, né, o faça você mesmo, que é uma coisa anticapitalista. Então, assim, eu falar para você
e comprar uma roupa no brechó e falar que, pô, isso é muito legal e tudo mais, isso incomoda o capitalismo. Então, o que eles tratam de fazer? Tratam de pegar e reduzir a subcultura gótica a roupinha preta só, entendeu? Só a fetiche, só roupa. E claro, aí tem um fetiche que eu falei, que tem, por exemplo, tem esses memes na internet, que sempre tem uma guria gótica, toda linda lá, e aí tá namorando um cara com jaquetinha de metal, entendeu? Porque tem muito cara que tem fetiche em mulher gótica, tá? É só um fetiche, tá? Não só caras, algumas gurias também têm, né? Fetiches em mulheres góticas, na estética gótica. Então gosta da estética, né? Mas aí o cara começa a namorar a guria, e a guria vê com o cara imbecil e dá o pé na bunda dele. Aí depois a culpa é das góticas, mas enfim, né? Então, percebam que a subcultura gótica, né, ela não é uma subcultura assim que não surgiu do nada, não foi feita para vender um produto, tá? Pessoas como eu, que têm gostos por coisas mais sombrias, enfim, que têm opiniões diferentes com relação à religião, com relação a várias questões que não são bem-vindas pela sociedade padrão, encontram o seu lugar na subcultura gótica, da mesma forma que alguns encontram no punk, enfim, encontram em outras. Então, eu vou trazer aqui, vou me apropriar aqui de alguns textos aqui digamos, a lenda brasileira da subcultura gótica, que é o Kipper. E o Kipper, ele é uma pessoa que estudou muito, tá? Subcultura gótica. Ele já entrou em muitas polêmicas, até eu já discuti com ele uma vez, mas ele é um cara que manja muito, que entende, que pesquisa seriamente a subcultura gótica, além de ele ser DJ também, se eu não me engano, ele organiza festas também há muito tempo, muito tempo. Então o cara tá há muito tempo. Mas eu trouxe dois textos, ele tem um site dele, tem bastante, Gothic Station, ele tem uma coisa bem interessante, eu trouxe dois textos. Tem um que fala do porquê a subcultura gótica é libertária. Não vou ler o texto todo, não vou pegar todo o texto, tá? Mas eu vou trazer aqui 3 pontos que ele fala nesse texto que eu acho muito interessantes. Tá? Um aspecto que a subcultura gótica tem muito forte é o anticlericalismo. Nisso se assemelha muito, né, ao libertarianismo. Então, aquela questão de, digamos assim, porque a Igreja Católica, ela é sempre usada, né? Quem é cidade pequena é sempre assim, você que é gótico de cidade pequena, você vai ser o alvo dos religiosos, né? Aquela ideia de que você está transgredindo aí com a religião, você tá ofendendo Deus, né? Assim, eles vão criar várias desculpas, né, religiosas, né, para te oprimir e te botar numa roupinha padrão ali e te mandar para a igreja, né? Então, assim, eu não estou pegando aqui o texto dele mesmo, não vou ler o texto dele aqui totalmente, mas assim, em resumo seria isso, sabe? Essa coisa de tentar pegar todo mundo e pôr numa caixinha. Um outro aspecto que é muito interessante é a relação com o corpo e papéis de gênero, né? Então ele fala, porque isso que eu estava falando para vocês, a subcultura gótica ela subverte esses papéis de gênero, né? Então, mesmo o visual masculino, ele tem uma certa feminilidade masculina, e o visual feminino, ele geralmente é hiperfeminino, né? E isso não é porque não é para agradar macho, isso na verdade tem todo um simbolismo, né? Então aqui ele até cita aqui alguns aspectos: noite, lua, bruxa, prata, cor preta, né? Cor preta ou cores frias, gatos pretos, o mar, o frio, né? A caverna, o labirinto subterrâneo, o inconsciente, né? Então ele é isso, porque sempre a mulher, né? Muitas vezes a mulher é vista como algo ruim, né? É o que traz o mal, é o que é sempre assim, né? Toda essa mitologia de botar as bruxas, né? É relacionado ao demônio, né? À noite, essas coisas todas. Então a subcultura gótica ela subverte isso. Então quando a gente fala em hiperfeminino, a gente não fala em uma dona de casa perfeitinha para agradar o marido e essas coisas. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso é uma coisa assim que já vem justamente dessa questão dela, a subcultura gótica ela ser totalmente obscura e feminina, tá? É nesse aspecto, nesse sentido. Então, esse é um ponto importante. A outra questão da sexualidade, né? Você pega lá os romances góticos, né? Lá do século XVIII, século XIX, você pega lá o sei lá, o Byron, todos aqueles autores, a Baudelaire, todos aqueles autores da época, eles já tinham uma coisa assim, que tinha alguns relacionamentos que não eram relacionamentos hétero, né? Então tinha um romantismo ali todo diferente, as situações de gênero eram diferentes, tudo era diferente. Então, por isso que a gente diz que não tem espaço na subcultura gótica, né? Para machista, homofóbico, transfóbico,
Porque é incoerente o cara se dizer gótico, alguém se dizer gótico e ser machista, sabe? Ser homofóbico, ser transfóbico. É totalmente incoerente. Então, tudo que você pega de literatura, assim, dessa época, que foi escrita nessa época, você vai ver os caras não tinham essas questões, sabe? É pelo contrário, é muito pelo contrário. E outro aspecto também que que o Kipper fala aqui, né, que a temática dos tropos góticos traz um conflito entre bem e mal interior. Ou seja, é interior, não é aquela coisa da maniqueísta que a igreja implanta e bota na cabeça das pessoas, né? Ou que certas filosofias, né? Por aí que a gente sabe, né? Tentam implantar na cabeça das pessoas aquele moralismo, aquela coisa da culpa. Não, no gótico não há isso, né? O gótico ele tá sempre nessa coisa nessa, como é que eu posso fazer? É uma luta interna, não é uma luta externa, não tem a ver com ficar julgando os outros moralmente, nem nada disso. Tá? Não é sobre isso, tá? Então, assim, até ele menciona aqui, ó, acho que aqui no finalzinho, que ele fala assim, grupos autoritários ao longo da história adotaram um discurso romântico, nacionalista e de pureza idealizada, e não gótico. O gótico se identifica com que não gótico, então assim, aquilo que os nazistas chamavam de arte degenerada seria a arte gótica, por exemplo. Seria o gótico. O gótico seria uma arte degenerada, né? Que os bigodistas lá gostavam de falar, né? Que eles classificavam tudo aquilo que eles perseguiam, que eles consideravam que não tinha valor para eles, né? Era considerado arte degenerada, tá? Então, assim, só nesses 3 aspectos aqui a gente já vê, já percebe que por si só o gótico, sim, ele é uma subcultura libertária, tá? Não adianta querer empurrar preconceito, querer empurrar outras coisas assim, que não adianta, não vai encaixar. Você quer ser chamado de gótico, você quer fazer cosplay de gótico, pode fazer, mas não vem querer, sabe, empurrar os teus preconceitos, as tuas definições tortas, tá, para dentro da subcultura, porque não vai conseguir, tá? E, bom, e tem um ponto aqui, de um outro texto dele aqui, que ele fala sobre questões de gênero sobre cultura gótica. É muito interessante, eu gostei bastante disso aqui. Então ele fala assim, a maioria das discussões musicais no meio alternativo não tem a ver com música, mas com a manutenção de domínio e status de poder de um segmento sobre o outro, em que questões como machismo, misoginia, homofobia, preconceito de classe e racismo são disfarçadas sobre cursos de outros assuntos. Isso a gente vê toda hora, tá ligado? A gente vê o tempo todo as pessoas distorcendo as coisas para tentar implantar essas questões, machismo, misoginia, homofobia, toda hora a gente vê, tá? Esse tipo de coisa. É só você pegar qualquer vídeo aí de algum político de extrema-direita aí na internet, o cara lá indo perturbar mendigo de manhã, o mendigo tá acordando lá, um morador de rua, né? Um morador de rua não, né? A pessoa em situação de rua, né? Porque o cara não mora na rua, né? Ninguém mora na rua, né? A pessoa em situação de rua, o cara tá lá no canto dele quieto, aí vai lá um político de extrema-direita lá, fala, ó, esse vagabundo aqui sujeira a cidade, não sei o quê. É sempre isso, né? Eles sempre vão buscar alguma outra coisa, algum outro assunto, né, para poder implantar esses preconceitos de classe, né, racismo, todas essas coisas. Então, e aí o que nesse sentido ele fala aqui, né? O caráter utópico de uma subcultura progressista é importante como projeto e prática de desconstrução desses discursos. Então, para falar bem a realidade, quando eu era adolescente, assim, eu brinco que eu fui salvo pelo punk, mas eu sempre falo que eu fui salvo pelo punk, mas eu também fui salvo pelo gótico, porque até então eu tinha muitos adolescentes, né, ainda mais adolescente que cresce no interior do sul do Brasil, é foda, sabe? É foda. E aí não é porque a cidade mais grande, a maior cidade próxima que tinha era longe pra cacete e era tipo 80 mil habitantes, então você imagina. E eu, nas minhas pesquisas, na época, no meu interesse sobre, eu fui começando a entender essas coisas. Então, a subcultura gótica também me ajudou a me tornar uma pessoa, assim, não estou dizendo que eu sou 100%, sou perfeito, não, estou longe disso. Mas que eu comecei a compreender melhor, a aceitar melhor as diferenças das outras pessoas por conta da subcultura gótica também é fato, tá? Então, não adianta que a pessoa querer... A subcultura gótica é progressista, tá? Só aceita que dói menos, tá bom? Tem um outro ponto aqui também que ele fala, né? Como qualquer grupo social, a realidade da subcultura gótica não é perfeita, que é o que eu tenho dito, né? Nem isenta de indivíduos com comportamentos incoerentes ou antiéticos. Mas o projeto coletivo estabelecido pelo discurso estético da subcultura gótica abre um espaço social que realiza em seu microcosmo uma utopia positiva e mais libertária,
comparado a outras subculturas ou a regra da sociedade dominante. Então, para resumir o vídeo, né, porque esse vídeo aqui não é para ficar muito longo, é isso, entende? As pessoas, elas pegam, elas querem uma estética, elas querem um rótulo, tá? O gótico é o mais atacado sempre. Então, de todo, o gótico é mais atacado, tanto pelas pessoas que têm fetiche, tanto pelas pessoas que querem, que não gostam dessas características, né, progressista da subcultura gótica. Então, vocês vão ver que surge, volta e meia surge o gótica suave, o pastel goth, vai surgir, toda hora surge alguma coisa assim. A última agora foi a e-girl, que na verdade usa uma estética meio gótica, meio misturada com emo, misturada com punk, mas também ficam se titulando gótica e tal. Isso já tá desaparecendo também, já sumiu o e-girl. O próprio emo também copiava algumas coisas do gótico, do punk e tudo mais, mas ainda tinha uma coisa musical ali, né? E-girl não tem nada musical, é só fetiche de internet e coisa do tipo, né? Eu vejo muito também o pessoal que é fanboy, querendo incorporar elementos da subcultura gótica, se intitulando gótico, e assim, tem nenhum conhecimento do que é música gótica e tal. Então, já aconteceu de eu postar algumas coisas nas minhas redes sociais sobre gótica, algumas pessoas falam, nossa, mas eu preciso ouvir música gótica para ser gótico. Sim, você precisa. Mas ninguém te disse que você só tem que ouvir música gótica, tá? Tem muita gente desonesta que sempre lança esse papinho, né? Estão fazendo gatekeeping. Porque tem que ouvir só música gótica. Não existe. Eu jamais vi na minha vida nenhum gótico. Claro que deve ter algum. Mas eu jamais na minha vida, eu vi em, sei lá, 30 e tantos anos como gótica, jamais vi algum gótico chegar e falar, você só tem que ouvir música gótica. Você é gótico. Ninguém disse isso. Mas toda vez que algum cretino quer deturpar o bagulho, ele vem e fala isso. Não, só tem que ouvir música gótica. Não, você tem que ouvir música gótica, porque é uma subcultura musical. Ela tem uma estética. E assim, não é todo mundo que tá de preto é gótico, tá, gente? Tá bom? Eu acho que é importante saber disso. Não é todo mundo que tá de preto é gótico, tá? Semana eu me irritei 2 vezes na semana porque eu gosto de tomar chimarrão. Aí os caras, tu é gaúcho? Não, não sou gaúcho. Eu gosto de chimarrão. Não é todo mundo que toma chimarrão é gaúcho. Os uruguaios tomam chimarrão, os argentinos tomam chimarrão, os paraguaios tomam chimarrão, os paranaenses, que eu sou paranaense, tomam chimarrão, até os catarinenses do oeste de Santa Catarina ali também tomam chimarrão. Tem até paulista que toma chimarrão. Então, perceba, a gente não pode simplesmente se apegar a um aspecto para querer determinar ou dizer alguma coisa. Então, tem muita banda de doom metal, que eu gosto, inclusive, e as pessoas chamam de gótico. Porque tem uma guria de preto, bota um preto, cantando. Não é gótico. Tá? Gothic metal não é gótico, não é da subcultura gótica. Tem um título de gótico lá, mas é o gótico pela temática ali, porque absorveu algumas bandas absorveram um pouco do rock gótico e tal, mas não faz parte da subcultura gótica. Não tem problema nenhum gostar, eu mesma gosto. Agora a questão é, pessoas querer se titular gótico, sendo preconceituosas, sendo ignorantes, sendo LGBTfóbicas, sendo conservadoras, sendo tudo aquilo que a subcultura gótica não é. E ainda por cima não gostando de música gótica. Porque não tem como você ser tudo isso e você gostar de música gótica, ou você não tá entendendo as letras das músicas que você tá ouvindo, né? Não é à toa que o vocalista do Smiths, né? O Morrissey, o Smiths não existe mais, mas o Morrissey, ele é meio que abominado, né? Entre os bons góticos. Por quê? Porque o cara, ele é um fascista, né? Ele assumiu uma característica de apoiar um partido fascista da Inglaterra. Então, a partir desse momento, ele, né, teve os fãs, boa parte dos fãs dele, ele perdeu. Inclusive, eu era fã dele, né? Eu era fã do Smiths e depois eu passei a ser fã dele, da carreira solo dele. Mas então é isso, tá? Eu queria falar um pouco disso, de como o capitalismo esvazia tudo. E não colaborem com isso, tá? Não colaborem com isso. Se você tem interesse na subcultura gótica, quiser, eu vou deixar no meu comentário desse vídeo um link para uma playlist de música gótica e adjacências, tá? Porque a música gótica somente é Dark Wave, Gothic Rock, mas ela tem algumas franjas ali, algumas coisas que ela abrange também, que estão bem próximas. Tá? Então, se você gostar, pode ficar à vontade, né? Quiser aprender mais sobre cultura gótica. Tem esse site do Keeper aqui, o Gothic Station, que para algumas coisas eu recomendo, para outras coisas eu acho que é um pouco inocente, talvez, tá?
uma crítica que eu faço a ele foi que na época que começou a juntar essa galera do metal super conservador, preconceituoso e tudo mais, e querer se intitular gótico e frequentar os espaços góticos, ele deu total abertura para esse tipo de gente entrar. E assim, gente, a galera fala, gatekeeping, gatekeeping. Pra quem não sabe o que é gatekeeping, é tipo assim, como se você fosse um porteiro de uma subcultura, de algo. Tá? Gatekeeping, então, deixa as pessoas, se você deixar as pessoas, vai encher de nazista no teu rolê, como a menina disse lá no vídeo, né, a Emo lá, ela falou, né, a balada era LGBT, de repente tá cheio de heterotop lá, enchendo o saco e agredindo pessoas, então assim, desculpa, mas eu farei gatekeeping enquanto eu puder. Eu não quero nazis no meu rolê, não quero gente preconceituosa se intitulando gótico. Vocês não são dignos de serem góticos, vocês nunca serão góticos, tá? Vocês que só gostam de estética, fetiche, você pode ter a roupinha que você quiser, você pode comprar a roupinha que você quiser, tá? Você pode gastar uma fortuna nas botas da Vilela, tá? Você nunca vai ser gótico. Desculpa, mas é fato, entendeu? Você não precisa ser LGBT, você não precisa ser nada disso. Você pode ser hétero, cis, hétero, branco, caralho que for. Mas você tem que ter respeito pelas pessoas LGBTs, pela diversidade, entende? Você não precisa votar no Lula, não é isso, não é sobre isso, tá? Mas ser gótico, felizmente, não é pra qualquer um. Por mais que as pessoas entendam que basta pôr uma roupa preta e comprar um batom preto e fazer fotinha na internet, vai ser gótico? Não vai, tá? Mas é isso. Obrigada. Deixe o like, sininho, se inscreva, passa o vídeo adiante se gostou. E é isso. E até a próxima.